personalidade, não era? Aqui eu mandei? É. Não, não era personalidade, não. Isso aí é outra coisa. É outra coisa. Aqui é Isso aí assim, galera. Primeiro começou junho. Começou junho, já isso aí é o começou. elfo do D&D, isso aí. É isso mesmo. É o elfo do D&D. Porque começou junho e sabe como é que é, né? As tretas. As É, tretas ficam assim. Aí a gente faz tudo ao vivo, vocês sabem como é que é aqui. mais uma vez, quem sabe faz ao vivo, mostrando que a Exato. gente não sabe. Então vamos lá, vamos de novo, hein? Para Bom, começar, o elfo do D&D. o elfo do D&D, acho que a principal vantagem dele é ele não ser o elfo do Tolkien, né? O elfo do D&D é uma coisa quase palatável, uma coisa quase aceitável. O elfo do D&D tá originalmente, né? Ele tá desde o Dungeons and Dragons original, para surpresa de absolutamente ninguém, já que como a gente já falou várias vezes aqui sobre o Dungeons and Dragons original, ele é muito fortemente inspirado pela mitologia tolkieniana. Mas ali no elfo do D&D original, o Gygax vai incluir algumas das características que vão se perpetuar nos elfos pelo resto da eternidade, né? Então, o elfo do D&D, ele vai ter as características que até hoje a gente usa mecanicamente, como uma resistência a sono, uma vinculação mais forte à magia, né? O MHG tá falando, acho que o elfo do Tolkien tá mais próximo do Azimar no D&D moderno. Cara, mais ou menos, né? Porque o Azimar é meio celestial. Eu acho que mais próximo do Azimar tá os Maia, né? Que são a raça do Gandalf. Aquela novela da Globo. Isso, os Maia, exatamente. É no singular, assim, os Maia. É. A novela no Rio de Janeiro. Essa referência é datada. Não, então, assim, várias das características do elfo vão surgir, do D&D, vão ser inspiradas numa lógica tolkieniana. Então, assim, a vinculação, a vida na floresta, uma relação muito poderosa com magia, um elemento que a gente vai falar posteriormente, que é muito, muito importante, que é a longevidade, que é crítico, é um fator crítico em qualquer mitologia relacionada aos elfos. E isso vai ser incorporado, de certa maneira, no lore do elfo do D&D. É claro que, com o tempo, talvez por influência tolkieniana, os elfos se tornam uma raça muito, muito querida dos jogadores, né? As pessoas gostam muito de jogar de elfo, e isso aí vai dar razão para essa infinidade de sub-raças de elfo, né? Tem 1 bilhão de subespécies de elfo. Mais conhecida provavelmente são os Drows, os elfos negros, que são a única raça que é tratada como originalmente maligna, né? Mas você vai ter elfo aquático, elfo astral, os altos elfos, os elfos cinzentos, os elfos da floresta. Você vai ter até tem os elfos da neve, sei lá, mas você vai ter até um tipo de elfo que eles chamam de Grugak, que são uns elfos da floresta que são quase não é bestiais, quase ferais, né? Eles têm uma lógica muito mais primitiva de relação com a natureza, enfim. Altos elfos, baixos elfos, médios elfos. O bom é que até os altos elfos são baixos, né? Porque a altura média do elfo é abaixo da altura humana. Então, assim, o elfo do D&D incorpora muitas das características do elfo tolkieniano, como a longevidade, como a relação especial com a magia, como um alto um reconhecimento, inclusive externo, sobre a grande qualidade dos trabalhos feitos artísticos e de manufatura, né? Então, assim, o elfo tá pau a pau ali com os anões, por exemplo, para feitos de metalurgia, etc., apesar dos elfos não se interessarem por mineração. Isso é uma coisa que eles deixam muito claro, né?
Então, essas características são incorporadas em todos os elfos, em todos os momentos. Mas o elfo do D&D vai expandir um pouco com essas subespécies, e aí isso vai variar muito de acordo com o cenário, né? O elfo é, de Greyhawk vai ser diferente do elfo de Forgotten Realms, que vai ser diferente do elfo Spelljammer, que vai ser diferente do elfo de Eberron, enfim. Então, dentro do cenário do D&D isso vai variar bastante. Mas o geral, eles vão compartilhar mais ou menos essa mesma característica que é um povo longevo, é um povo orgulhoso, é um povo reconhecido pela sua capacidade de manufatura e é um povo com uma vinculação muito poderosa com magia e com a natureza como um todo. Né? E aí, algumas subespécies vão ter questões especiais específicas. Eu não sei se a gente vai entrar em detalhes sobre isso. A gente já falou muito sobre Drow, salvo engano, no Papo de Mestre sobre o Underdark. Né? E já falamos picado em outros Papos de Mestre sobre outros assuntos também. Mas o elfo do D&D vai fazer essa incorporação de todas as características do elfo que estão aí presentes desde o D&D original. Quando o elfo já é chamado na terceira edição, ele é uma atualização drástica, rude e sem educação em relação à primeira aparição dos elfos, né? Nas primeiras versões de D&D, na verdade. Porque ele era tratado como criatura, depois foi tratado como classe, depois ele passa a ser a raça, conceito de raça. Hoje, o conceito de raça foi transformado em conceito de linhagem, e aí existe a espécie e as subespécies. E aí cada grupo deles fazem. Cada grupo faz, porque o verbo tem que combinar com o sujeito, cada grupo faz com que o indivíduo tenha características próprias, poderes inerentes, etc, etc. Eu gostei muito dessa mudança quando chegou na terceira edição, porque você dá mais. Você solidifica mais a criatura. Você dá a ela uma diferenciação mais tangível do que simplesmente ser um monstro, igual, quero jogar com um orc. Você chega lá no livro dos monstros, pega o o kit básico do orc lá e joga a classe em cima. Enquanto o elfo ele é descrito com a sua cultura, a sua população, com as suas características biológicas e comportamentais. E aí você tem um quê a mais para seguir. Logicamente, quem são os nerdões aí mais aplicados, os geekzões aí do D&D, vai pegar os livros de cenário e aí vão conseguir ter uma amplitude maior, um aprofundamento maior quanto a essa espécie. Mas o que eu mais gostava de ver do elfo e o que eu mais achava interessante é que o elfo do D&D ele tinha uma função muito específica e muito ligada à magia e à destreza. Não é à toa que a terceira edição tinha classes favorecidas, que isso deixou de existir, mas ainda tem a natureza do elfo muito ligada a essa parte de destreza, muito a essa parte mística, né? Mas antes A classe favorecida, desculpa te interromper, a classe favorecida do elfo no terceira edição era mago, né? era mago, mas você podia ser ranger de boas. Ah, que eu lembro que era bom, que você tinha bônus de destreza e de inteligência. Isso, porque É. classe favorecida é quando você era multiclass e você fosse evoluir, o uso do XP era diferenciado. Você tinha Porque ali. você tinha um prejuízo. Quando você fazia É, multiclass na terceira edição, você tinha um prejuízo para fazer multiclass se fosse duas classes. E aí, se uma das duas fosse a classe favorecida, ela não contava. ela Então, não era como se você contava. estivesse fazendo só de uma. Né? Então você tinha que sempre manter as classes ali evoluídas, acho que até dois níveis de diferença. Porque Isso. mais do que isso você não conseguiria mais evoluir. Você tomava E redutor também. tomava redutor. Então, quando você tem a classe favorecida, você tinha isso aí de mão, né? Você tira. Só que, ao mesmo tempo, o D&D pegou o elfo e tirou algumas coisas. Por exemplo, quando você pega uma sociedade inteira e ela necessita de heróis, e a gente tem isso, as classes são os heróis, né? Vamos falar assim. Pro D&D, terceira edição principalmente, você tinha ou um mago ou um ranger. Às vezes um druida. E você desfavorece as outras.
E eles precisam de guerreiros, eles precisam de clérigos, eles precisam de ladinos, eles precisam de várias outras que ficariam prejudicadas pela lore original. Outra coisa que eu não gostava muito é que eles desviaram muito da questão tolkiana, que o Tolkien ele coloca os elfos num patamar lá divino quase. E no caso do D&D, eles cortam isso. Eles, para igualar, logicamente, porque os elfos de Tolkien não tem como comparar como outros, né? Com outros, mas eles cortam isso. E aí esse cortar exige uma série de mudanças. Mudanças na cultura, mudanças na organização, mudanças na personalidade, mudanças e mudanças, e que traz esse elfo numa figura mais, vamos colocar assim, rudimentar, tá? Porque se você pegar o livro do D&D e dar uma olhada, os elfos são feios para encardir. Eles são terrivelmente feios, tá? Eles diminuem a altura deles e eles colocam essa questão da sociedade deles muito... Não é elitista, mas é implicante. Isso aí eu nunca curti. Olha aí, já temos a primeira divergência. Eu sempre achei que, na verdade, isso foi muito bom, eu acho. E a desmistificação pelo D&D em relação ao elfo tolkieniano foi o que permitiu que ele se tornasse uma espécie jogável. Antes você tinha o elfo como monstro, e aí no mesmo terceira edição, na verdade tinha outras espécies, né? Tipo assim, se você quiser ter um monstro anão, você tem uma ficha básica. Sim, existe o anão, o elfo, todas as raças têm a raça monstruosa. Acho que só humano que não, mas é a versão tipo criatura, né? Sim. Que é tipo, se você enfrenta um anão, por algum motivo você resolveu sair na mão com ele e tal. E aí ele tem uma fichinha básica do anão médio. E aí tinha isso pro elfo, etc. Eu acho que é interessante porque o lore original dos elfos, e na terceira edição só tinha 2 subespécies iniciais no livro básico, que eram os altos elfos e os elfos da floresta, é que eles tinham um motivo de ser... Ih, meu áudio está falhando? Estão me informando aqui no YouTube que meu áudio está falhando, vamos ver se melhora. Eles tinham um motivo de ser para serem criaturas, né? Então, assim, os elfos da floresta eram quase ecoterroristas, no sentido de eles eram muito efusivamente defensores das florestas, eles eram extremamente territorialistas. Então faz sentido que você encontre eles numa situação em que eles vão antagonizar e vão agir como inimigos já de cara. E os altos elfos, eles traziam essa característica da arrogância, que é também destacada como os elfos, essa sim uma herança tolkieniana, também na linha de uma coisa meio territorialista, meio superioridade. E os Drows levam ao extremo, mas os altos elfos têm também. Então, as 2 subespécies davam uma indicação do lore para justificar os elfos serem originalmente criaturas. Depois é que eu acho que, como tinha essa influência do elfo tolkieniano, é que você começa a considerar a possibilidade de tê-los como espécie jogável, porque as pessoas falavam, pô, esse bicho é massa. Esses bichos têm um lore legal, esses bichos têm umas habilidades interessantes, eu queria jogar como elfo também e tal. E os caras fizeram um balanceamento para falar, beleza, essas habilidades que eles tinham como monstros aqui, que eram interessantes lá no D&D, etc., elas podem ser utilizadas de uma maneira que os personagens possam ter essas habilidades sem quebrar nada. Então, eu acho que, assim, eu pessoalmente acho que a desmistificação do elfo em relação ao elfo tolkieniano, para ele ficar igualado às outras espécies, eu acho que isso ajudou muito a disseminar o elfo. Se ele tivesse continuado do jeito que ele era um monstro para ser um monstro, sei lá, nível dragão, assim, tipo, grandes grupos élficos eram para ser... era para ser uma coisa do tipo, irmão, o líder de uma aldeia élfica, porque tinha isso também, né? O livro falava que os elfos não tinham grandes cidades, essas coisas. Mas o líder de uma aldeia élfica de peso, um mago poderoso e tal, esse cara teria potencial para ser um vilão pica, né? Eu vou fazer uma observação, porque nós não estamos discordando. Você falou que era uma discordância, nós estamos concordando. A diferença é que eu não gostei, porque uma das coisas que eu falei é isso. Para tornar jogável, ele teve então, que bestializar. A gente tá discordando porque eu gostei. Ah, sim, então ok. Porque eles tiveram que bestializar a criatura realmente para equiparar. E isso daí é essencial.
já falamos aqui em bilhões de papos de mestre aí para trás, que o equilíbrio para o sistema ele tem que ser redondinho. Se for desequilibrado, a coisa não rola. Ok? Ok, a gente vai falar sobre elfos como classe. O Sons of Skyrim tá falando Vamos, isso ali no chat. vamos. Aí eu deixo pra falar. Então, beleza, depois a gente fala sobre isso. Vamos, porque é um especial, mas vai ser lá para Beleza. frente.